Os irmãos podem se assentar, abrir a sua Bíblia comigo lá em Esdras capítulo 3. Eu quero hoje falar aos irmãos sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que é o seguinte: a única maneira de se falar com Deus. Eu vou repetir o tema. A única maneira de se falar com Deus. Quantos sabem qual é a única maneira de se falar com Deus? Sabe? Só a Vitória sabe. Qual é a única maneira de se falar com Deus? Oração? 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 Com a mente? Falar com a mente? Oração? Oração? Pois eu vou dizer para você que não é. Quem sabe eu esteja hoje chocando você, porque a gente aprendeu assim. A única maneira de falar com Deus não é a oração. Porque se fosse a oração, os muçulmanos, eles oram 3 vezes por dia. Outras religiões oram constantemente, e se nós fôssemos colocar em escala, nós seríamos, acho que, os últimos, os cristãos, os últimos a orar. Então, se nós fôssemos entender que a oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus, todos os islâmicos falariam com Deus, e eles não falam com Deus. Todos os hindus falariam com Deus, e eles não falam com Deus. Todas as religiões do mundo que estão aí, fora o cristianismo, oram, e oram mais do que nós, mas eles não falam com Deus, porque o meio pelo qual nós falamos com Deus não é a oração. A oração é uma maneira, é a forma verbal de se expressar ou mental de se expressar, mas não é a maneira de falar com Deus. Eu vou mostrar isso para os irmãos hoje. Esdras capítulo 3 fala sobre isso. Mas para que você entenda essa mensagem, você tem que entender alguns detalhes. Quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, a Bíblia diz que Deus todo entardecer, na viração do dia, Deus vinha e falava com Adão. Não havia nada, eles tinham um diálogo aberto. Deus estava presente ali, observando Adão, e ele vinha todos os dias ali. Mas Adão pecou, e quando Adão pecou, o relacionamento com Deus se desfez. Não havia mais possibilidade de um relacionamento com Deus. Deus, inclusive, os expulsa do paraíso. E a Bíblia diz que Deus, além de expulsá-los do paraíso, coloca 2 querubins com espadas desembainhadas na entrada, para que eles não pudessem retornar. A comunhão, o relacionamento tinha se desfeito. Mas obviamente que essa não era a vontade de Deus. E Deus então fala com Adão, e Deus ensina Adão. Adão, quem sabe, eu estou parafraseando, mas eu estou imaginando a conversa. Quem sabe Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez foi muito grave. Você quebrou o nosso relacionamento. Eu não posso mais ter aquela comunhão que nós tínhamos antes, mas Adão, eu quero ter comunhão com você. Eu desejo ter relacionamento com você. Você é a obra-prima das minhas mãos. Estou parafraseando aqui, inventando a história, tentando entender, tentando perceber como Deus deva ter falado com Adão. E Deus ensina a Adão a maneira pela qual Adão podia novamente
ter um relacionamento com Ele. Deus ensina a Adão como Adão poderia novamente falar com Ele. Deus fala isso para Adão, porque naquela época não havia linguagem escrita. Então, era tudo falado. E o ensinamento era passado de pai para filho. E Adão teve 2 filhos, a Bíblia diz, Caim e Abel. E a Bíblia também diz ali em Gênesis que um dia Caim e Abel foram oferecer sacrifício ao Senhor, oferta ao Senhor. Mas para que isso acontecesse, eles tinham que saber a maneira como eles poderiam fazer isso. E eu fico imaginando aqui com os meus botões, Caim e Abel chegando para Adão: pai, nós vamos oferecer oferta ao Senhor, eu estou aqui com a minha ovelhinha. E o Caim falou: eu estou aqui com o fruto da terra. Mas como nós podemos ter essa comunhão que o Senhor teve com ele? E Adão falou: olha, o que Deus me falou foi para nós fazermos um altar. O altar é a única, presta atenção, o altar é a única maneira de nós podermos falar com Deus. A Bíblia está repleta de altares. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Quais são as funções do altar? Para que servia o altar? Primeiramente, o altar era um meio de comunicação, ou melhor, de comunhão. O altar na Bíblia é o meio pelo qual nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. Por quê? Porque o altar representa a obra, é uma sombra, uma representação da obra da cruz. Quando você olha o altar na Bíblia, aquilo é uma tipologia da cruz. O meio pelo qual Deus estabelece que nós podemos ter comunhão com Ele é através da cruz. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio da cruz. E nós temos que entender isso, porque isso não é pregado aí fora. Porque isso não é ensinado aí fora. E as pessoas estão tendo as suas religiões, as pessoas vão à igreja, mas se nós não entendermos que o meio pelo qual, o único meio pelo qual Deus estabelece, para que nós possamos de volta ter essa comunhão com Ele, nós estaremos jogando palavras ao vento, assim como todos os islâmicos fazem, assim como todas as outras religiões fazem, palavras ao vento. Ah, pastor, mas é sabido, e nós sabemos e acreditamos nisso, que quando uma pessoa ora cientificamente falando, o cérebro libera substâncias. O cérebro libera substâncias curadoras, o cérebro libera substâncias restauradoras. É verdade. A oração faz isso, mas não nos leva até Deus. Não é a oração o meio pelo qual eu falo com Deus. A oração é a expressão verbal do meu coração diante de Deus. A oração é a minha conversa com Deus. Mas para eu chegar a Deus, para eu ter comunhão com Deus, a única maneira é o altar. E o altar é a cruz. Amém? O altar é a cruz. Nós entendemos muitas coisas erradas da nossa vida. Capítulo 3 de Esdras conta a história do povo de Israel. Você já sabe essa história? Eu já sei essa história.
Eu já preguei sobre isso, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, amém? O povo de Israel ficou 40 anos na Babilônia e voltou para Jerusalém, e ali eles acharam a situação caótica. Tudo estava destruído. Tudo estava destruído. E é interessante, o capítulo 3, versículo 1 fala assim na segunda parte: e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. E o versículo, continuando no versículo 2, basicamente na terceira parte, eles dizem: e edificaram o altar ao Senhor Deus de Israel, para fazer subir sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, varão do Senhor. Na minha Bíblia diz Elohim. Assim, embora estivessem com temor das populações do país, ergueram o altar sobre sua base e fizeram subir sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e pela tarde. É interessante, eles tinham um conhecimento que nós não temos. Quando esse povo chega e eles veem a situação, eles imediatamente estabelecem uma coisa: o meio pelo qual eles poderiam ter comunhão com Deus, porque eles estavam em meio a um povo que eles nem conheciam mais. Aquele povo que foi levado de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia, depois de 40 anos voltou. E as pessoas que estavam lá, muitas delas, quem sabe os que ficaram já tinham morrido, e é uma nova geração que está ali, e que se levanta agora, de certa maneira, contra eles. Nós temos que entender nessa noite que o meio pelo qual nós podemos ter esse relacionamento, essa comum união, é por meio do altar. E mais uma vez, o altar sempre falará da cruz, amém? A segunda função do altar que eles estabelecem é o altar como meio de comunicação. O altar era o meio ou o local onde os sacrifícios eram oferecidos. Eles começam a oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós já sabemos que o altar é um meio de comunicação. Em todo lugar, quando Abraão sai da sua terra, ele vai para alguns lugares, e se você ler a sua Bíblia, você vai ver. E quando ele chega no lugar, imediatamente ele levanta o altar e oferece sacrifício. O altar é um lugar de marcação, é um lugar onde Abraão sabia que ele tinha passado por ali, porque ali estava o altar que ele tinha levantado. O altar é o meio de acesso, o meio que eu tenho para chegar a ter comunhão com Deus. Então o altar é meio de comunicação, o altar é meio de comunhão, meio pelo qual eu sou capaz de ter esse relacionamento, essa fala, agora sim, a oração, porque já estou no local, já estou falando com Deus, Deus está ali comigo. O altar é o meio de acesso a essa comunicação. Versículo de número 10 de Esdras. Antes, porém, versículo 5 de Esdras 3, diz que eles oferecem holocaustos. O holocausto, irmãos,
naquela época, não era apenas para oferecer ofertas de gratidão, mas era também para oferecer sacrifício pelo pecado. Quando nós vemos na Bíblia que eles ofereciam esse tipo de sacrifício e queimavam isso, muitas vezes o próprio Deus vinha com seu fogo e consumia o holocausto, o sacrifício. Porque o holocausto aqui, o sacrifício aqui, é uma representação de nós mesmos. Quando nós somos colocados no altar como sacrifícios vivos, Deus com o seu fogo vem e purifica o altar, amém? Purifica as nossas vidas através do seu fogo. E não apenas isso, Ele nos concede acesso. Se você voltar agora para Gideão, ele tem um encontro com o anjo, e o anjo passa a ele informações, e de repente o anjo, a Bíblia diz que o anjo subiu por meio do altar. O altar é o meio. O altar é o meio de termos comunicação com Deus. Amém? O altar também é o meio de proteção. Presta bem atenção, porque eu novamente quero falar para você. Se estamos falando de altar, estamos falando da cruz. Amém? Da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles sabiam, esses homens aqui de Esdras sabiam que eles teriam problemas e eles precisavam de proteção. E eles então entendiam que por meio do altar eles teriam condições de invocar a presença de Deus. Da mesma sorte, a cruz nos garante proteção por meio do sacrifício de Jesus Cristo, porque somos cobertos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Então a cruz não é apenas o meio de comunhão, a cruz não é apenas o meio de comunicação, mas a cruz também é o meio de proteção das nossas vidas. Quando nós estamos focados, entendemos essa simbologia, entendemos essa realidade espiritual, nós entendemos que podemos, através do altar, que é a cruz de Cristo, termos proteção, amém? Por isso que nós precisamos estar aos pés da cruz, porque ali há proteção, amém? Também temos o altar como meio de libertação. Veja, quando Deus ensina Adão, Deus, de certa maneira, o liberta da sua situação, porque ele estava fadado a estar longe de Deus para sempre. Então, quando Deus institui o altar, Deus institui também o meio de libertação. Por quê? Porque a cruz e o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, amém? De sorte que nós não precisamos mais sacrificar. Não há mais necessidade de sacrifícios para nós, porque uma vez que Jesus, sendo o sacrifício perfeito, e Ele se colocando ali no altar, foi oferecido pelos nossos pecados, pela nossa vida, Ele é o sacrifício perfeito, e se é perfeito, não há necessidade de mais nada.
De sorte que nós entendemos, de que nós falamos e que nós ensinamos que quando nós entendemos a obra perfeita da cruz do Calvário, nós podemos dizer que eu sou liberto, amém? Eu sou liberto, porque na cruz, na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, não há mais necessidade de esforço da minha parte. Porque Jesus é o sacrifício perfeito que foi colocado sobre o altar e oferecido a Deus em meu lugar e em seu lugar. Somos libertos por causa dessa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício perfeito. Amém? Mas não para aí, porque isso é tremendo e lindo. O altar é um meio de reconciliação. O altar, como dissemos, é a cruz. E somente pode haver reconciliação com Deus por meio da obra que Jesus realizou na cruz. Não existe outro meio. As pessoas estão fazendo tantas coisas, tentando se achegar a Deus, achando que, e eu não me entenda mal aqui, orando muito, e eu não estou aqui dizendo que não se deve orar, amém? Lendo muito a Bíblia, e também não estou dizendo que não temos que ler, muito pelo contrário. Mas muitas pessoas acham que ao fazer isso, elas estão tendo esta reconciliação. Mas não é esse o meio de reconciliação. Essa é consequência da reconciliação, amém? Consequência de nos reconciliarmos com Deus é a palavra, é buscarmos a palavra, é lermos a palavra, é lermos mais a palavra, é estudarmos a palavra. A consequência de nos reconciliarmos com Deus é orarmos, e orarmos cada vez mais. Isso é uma consequência, e não o modo em si próprio. Porque, como eu disse, tem tanta gente fazendo tanta coisa, mas no final irá para o inferno. Porque se não for pelo meio pelo qual Deus estabelece, amados, não adianta nada. Já falei 1000 vezes aqui, mas vou repetir. Nós oferecemos torta de maçã para Deus todos os dias. E um dia vamos chegar lá e nós vamos perguntar a Ele: Deus, gostastes das tortas de maçã que mandei para o Senhor? Ele falou: eu não gosto de torta de maçã. Percebe? Porque achamos que ao fazer tantas coisas, achamos que fazer sacrifícios, fazer coisas, e como muitos fazem, fazer campanhas aqui, campanhas ali, achamos que isso vai fazer com que nós nos aproximemos mais de Deus. Não é isso, porque esse não é o meio. O meio é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. O meio é o altar, amém? Esse é o meio. E não me entenda mal, não me entenda mal, porque alguns inventaram as campanhas. A pastora falou aqui no início do culto. E o que ela gerou? Ela gerou pessoas com a sua fé na campanha. Porque se ela fizer a campanha de 21 dias, e 30 dias, e 40 dias, ela acha que ela vai alcançar algo de Deus, ela acha que ela vai se aproximar mais de Deus. Mas não é esse o meio. Porque se eu colocar a minha fé na campanha, deixa eu dizer algo importante e vou abrir um parênteses. Não tem como colocarmos a nossa fé em 2 lugares. Assim como não tem como servir a 2 senhores. Não tem como. Porque quando eu coloco a minha fé em algo, eu tiro a minha fé de algo. Se eu coloco a minha fé na campanha, eu tiro a minha fé da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário.
E isso é o que importa. O resto é resto. O resto é invenção humana. O resto é instituição humana. Não há na Bíblia nenhuma referência à campanha. Não tem. Mas tem, se não dezenas de lugares no Velho Testamento e no Novo também, que fala sobre o altar. Porque a ênfase é o altar. A ênfase é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. É ela que promove reconciliação. É ela que promove reconciliação. É o único meio que Deus estabelece. Não há outro meio. E agora, também vemos o altar como meio de adoração. Deus não receberá nenhuma adoração se não vier pelo caminho que Ele mesmo instituiu, a cruz. Eu fico imaginando que quando Jesus ele está ali pendurado na cruz, embora para nós tenha sido um momento terrível, embora para nós tenha sido um momento sangrento, porque a coisa não foi do jeito que pintam nos filminhos aí, foi muito pior do que isso. Mas aquele momento era um momento de adoração profunda, embora nós não entendamos isso, porque não parece isso. No nosso conhecimento finito, não parece isso. Mas se você andar pela Bíblia, você vai ver que o altar está presente em todos os momentos que Israel está louvando e adorando a Deus. Quando eles iam para Jerusalém uma vez por ano, todo Israel devia ir uma vez por ano a Jerusalém, ao templo, oferecer sacrifícios ao Senhor. Era uma festa. Davi institui 24 horas por dia no templo, levitas cantando, louvando, e todos os dias havia ali o altar. Se você pega o templo, você vai notar que na entrada, a primeira coisa que você tem na entrada é o altar. Não é a pia de bronze, é o altar. Porque o altar fala da cruz. O altar é o meio pelo qual Ele recebe a minha vida. O altar é o meio pelo qual Ele recebe a minha adoração. Se nós não entendemos isso de uma vez por todas, nós estamos gastando saliva, nós estamos aqui cantando, mas se não entendermos que o nosso meio é a obra realizada na cruz do Calvário, nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui. Porque tudo quanto nós fizermos aqui irá através da obra da cruz. Amém? Tudo que nós fizermos aqui, o meio, o caminho, é a obra da cruz. É a obra da cruz. E ela vai até o Senhor, e o Senhor também vem por ela. E quando ela está na sua horizontal, ela é estendida a todos. Essa é a ideia da cruz. Vertical, Deus. Horizontal, humanidade. Nossas orações, nossa vida deve chegar até o Pai através da obra realizada na cruz do Calvário. O que vem do Pai, o que vem de Deus, vem através da obra realizada na cruz do Calvário. Amém. O altar é um meio de revelação. Toda revelação da parte de Deus só virá através do caminho que Ele próprio estabeleceu.
temos tido tantas coisas esses dias. A pastora falou aqui, mas eu quero reforçar. Temos tido tanta heresia no meio da igreja, tanta bagunça no meio da igreja. Eu estou olhando o meu Instagram e eu vejo cada coisa, e eu vejo lá, tem uma pessoa lá que faz uma sátira, mas ele mostra verdades. O anjo mostrando como é que está a igreja. As coisas mais absurdas da terra. Porque não tem revelação do alto, tem revelação de si próprio. Porque Deus não é idiota daquele jeito. Se aquilo for Deus, eu tenho de dizer: Deus é um idiota, porque aquilo é idiotice. Cada coisa uma pior do que outra. Hoje eu vi de uma profetisa. Deus está dando uma moela. Você tem um problema na sua moela. Quem tem moela é galinha. Viu essa? E depois chama de gorda ainda por cima. Você acha que Deus é burro assim, irmãos? Que revelação é essa? Percebe? Nós precisamos entender. Por que ela faz isso, pastor? Porque ela não entendeu ainda que o meio pelo qual ela pode ter a revelação do alto é através da obra da cruz, que ela não conhece, que ela não sabe o que é. E a maioria dos crentes não sabe o que é. E aí ficamos aceitando essa porcaria, escandalizando o Evangelho de Cristo. Percebe tudo isso? Terrível. E depois ainda não queremos ser motivos de chacota. Só podemos ser motivos de chacota porque não entendemos que a revelação verdadeira ela vem por meio da obra realizada na cruz do Calvário, que é o altar. Amém? É através dali e só dali. Não vem de outro lugar. Se vem de outro lugar, não vem de Deus. Mas é interessante, eu vou concluir, que o altar, como eu disse, com o passar do tempo, ele foi se achegando mais próximo e ele ficou no templo. E agora aqui entra o templo. O templo é onde fica o altar. O templo é a nossa vida. Amém? Versículo 10 diz assim, Esdras 3: quando os construtores colocaram os alicerces do santuário de Yahvé, se apresentaram os sacerdotes e os levitas, filhos de Asaf, ataviados com suas vestes, com trombetas e símbolos, para louvar a Yahvé, conforme a ordenança de Davi, rei de Israel. O altar, primeiro, ele tinha bases. O altar naquela época era feito ou de pedra ou de terra. Já aqui o altar, ele também tem sua base, é uma base de terra, nesse contexto aqui. Mas o que eu quero frisar disso é que o altar não pode ser estabelecido ou colocado nas nossas vidas de qualquer forma, porque tem que haver o alicerce, tem que haver os fundamentos. O altar não é colocado simplesmente. O altar ele é colocado no lugar onde ele tem bases. E aqui fala da nossa vida. Fala como templos que somos do Espírito Santo. Necessitamos de base. Necessitamos de alicerces sólidos. Eu
Tenho visto o Instagram, uma pessoa no Instagram, eu não sei o que é. Mas a pastora falou uma coisa. A ideia desse rapaz é essa aqui, ó. Jesus não foi uma pessoa. Jesus é um conceito. É uma ideia. A religião é uma ideia. E tudo não passa de ideias, pensamentos, que na verdade tenta tirar a materialidade do homem Jesus Cristo, porque se ele nunca existiu, ele apenas foi uma ideia, então não tem porquê, eu acreditar nesta ideia que é improvável, inclusive para esses que estão aí. A ideia do mundo hoje é levar as pessoas, estou falando dos crentes, a não mais ver Jesus como o unigênito Filho de Deus que veio em carne nesse mundo, habitou entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. A ideia é tirar todos esses conceitos da nossa vida. E se você não estiver alicerçado, se o seu altar não estiver estabelecido, se o santuário do Senhor, que é a sua e a minha vida, não estiverem baseados, não estiverem estacados, não estiverem fundamentados, nós também seremos levados, nós também seremos enganados, nós seremos convencidos com esta ideia. E muitos têm feito isso. Já começou. O que você acha que Jesus, há 2000 anos atrás, fala assim: haverá fé na terra quando da vinda do Filho do Homem? Fé onde? Fé na obra redentora da cruz do Calvário, fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele sabia que essas coisas iriam acontecer, e estão acontecendo, irmãos. E nós não podemos ser levados, porque se nós não estivermos alicerçados, se a nossa vida como altar, como templo do Senhor, nossa vida como local onde o altar foi estabelecido, porque um dia nós aceitamos a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário na nossa vida. Se isso não estiver fundamentado, nós vamos deixar. A oferta é muito grande. É muito grande. Precisamos ter a nossa vida, que é o templo do Espírito Santo, alicerçado na palavra do Senhor. É o local que, uma vez tendo os moldes estabelecidos por Deus, haverá alegria, júbilo, louvor e adoração. Quando eles colocam os fundamentos no templo, os levitas, os cantores, aqueles que eram responsáveis pela adoração, eles retornam e começa novamente o processo de louvor e adoração ao Senhor. A nossa vida só vai ser um templo de adoração quando ela estiver estabelecida nas bases, que é a palavra do Senhor. Amém? Nós não podemos mais. E esse é um ponto muito importante. Nós cantamos. Muitos de nós cantam. Mas sem entender que precisamos ter as nossas vidas estabelecidas, são palavras que não vão chegar porque não entendemos e não vão chegar aos ouvidos do Senhor. E por último, versículo de número 13, a última parte. Porque o povo gritava com grande estrondo e o barulho se ouvia de longe. O templo, que somos nós, é o local
que se faz ouvir pelos que estão perto e pelos que estão longe. Se você passar aqui durante o dia ou à noite, com exceção de domingo, você não vai escutar um som. Você não vai ouvir, porque não tem som. Não tem barulho, não tem nada. Porque esse lugar aqui, simplesmente ele, sem nós, é morto. É morto. Não serve. Sem que haja aqui pessoas, ele é inerte. Nossa vida, templos do Espírito, se não estiver causando impacto, efeito, se as pessoas não conseguirem ouvir os sons, o júbilo, a adoração, eu não estou falando de louvor aqui, cantar, eu estou falando de vida. Se as pessoas não conseguirem ouvir os sons, tanto os que estão perto, quanto os que estão longe, em outras palavras, os nossos que estão do nosso lado e aqueles que estão longe de nós, aqueles que não são próximos a nós, mas que quando nós nos encontramos com eles, se eles não conseguirem ouvir o que emana desse templo, é um mau sinal, é um péssimo sinal, porque o templo, quando estabelecido nas suas bases, quando fundamentado, era um lugar onde as pessoas ouviam, onde as pessoas, elas de longe ouviam os gritos, de perto ouviam os gritos. Isso fala da nossa vida. Se nós não estivermos emitindo sons de que Deus está em nós, nós ainda não entendemos, ainda não conseguimos entender. Então, que amados, que hoje o altar do Senhor e o templo sejam fundamentados na nossa vida mais uma vez, amém? Se necessário for, sejam reconstruídos na nossa vida mais uma vez. Por quê? E para quê? Para que Deus realize o seu propósito através da nossa vida. Tanto o seu propósito em nós, quanto o seu propósito através de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agora passar para a palavra do Senhor.